Olá, bem-vindos à terceira mini-aula sobre criação vocal no teatro tardio do Samuel Beckett. Agora eu apresento as respostas dos artistas e das artistas com quem eu conversei, tratando de cada uma das instâncias. Então vamos lá para a terceira mini-aula. Bom vídeo para vocês! Foram 5 instâncias destacadas dos temas que apareceram nas entrevistas. Essas 5 instâncias são a entrega do intérprete, a relação corpo-voz, personagem, rituais de preparação, técnica vocal. Sobre essa ideia da entrega do intérprete, o que várias e vários deles falaram foi de uma ideia de que era preciso se entregar para o momento, estar ali para que a experiência acontecesse. Relacionaram a uma ideia meditativa, de estar pleno, presente na ação, naquilo que estava fazendo. O Antônio Galeão falava muito sobre isso, sobre estar atento a tudo que estava se passando na cena, estar percebendo cada minúcia da sua atuação. A Vera Bonilha também se referiu a uma ideia de estar surfando numa onda, e que muitas vezes não acontecia de você conseguir pegar a onda, né? Porque imagina, eram textos curtos, textos de 10 minutos, 15 minutos. Quando é uma peça mais longa, quem é ator, quem é atriz, às vezes você percebe que não está no clima, não está muito bem ali no momento, e você consegue trabalhar isso ao longo da peça. Mas uma peça tão curta, e que muitas vezes o ator e a atriz não saem da cena, e eles dependem unicamente do jogo deles com eles mesmos, como fazer isso? Então, esses atores e atrizes falaram muito de uma entrega para o processo criativo e uma entrega para a encenação. Quanto à relação corpo-voz, principalmente os diretores, o Rubens Rusch e o Lenerson Polonini, falaram muito de um treinamento intenso sobre o corpo, de um treinamento físico bastante exaustivo, que levava com que os atores e as atrizes entrassem num determinado estado de atuação, num determinado estado de prontidão para a atuação. E esse treinamento físico ele era realizado nos ensaios, mas também ele deveria estar nessa presença construída para a cena. Bom, quanto à ideia de personagem, ficava uma questão. Tem ou não tem personagem? Algumas das atrizes, como a Nádia de Lyon e a Maria Alice Vergueiro, por exemplo, falam de uma ideia de não ter ali elementos para que se pudesse construir um personagem à la Stanislavski, que é essa ideia difundida de que é preciso criar uma psicologia para o personagem, de onde ele vem, para onde ele vai, quem é ele, quais são as motivações. Não há elementos nas peças para que a gente possa chegar a esse tipo de definição. No entanto, há elementos que caracterizam essas personagens fisicamente, ou que caracterizam a maneira delas falarem, delas estarem presentes na cena. E é a partir desses elementos é que essas atrizes disseram que elas criaram, desenvolveram a sua atuação, mas sem pensar numa construção de personagem. A Maria Alice Vergueiro chega a falar sobre a ideia de ela abrir caminho para que esta personagem passasse, chegasse. Quanto aos rituais de preparação. Bom, esse foi um tema que me empolgou bastante, me deixou bastante surpreso que as pessoas comentassem isso. O mais marcante é o relato da Maria Alice Vergueiro, em que ela conta como é que ela se preparava dia a dia para atuar a personagem Boca na peça Eu Não, em 1986, na montagem de 4 peças que o Rubens Rusch fez. Esse espetáculo se chamava Catástrofe. Bom, a Maria Alice Vergueiro conta que ela se mantinha preparada o dia inteiro, desde a hora que ela acordava até depois da apresentação. Então ela conta algo muito interessante, muito memorável. Ela saía da casa dela e a partir do momento em que ela trancava a porta, ela começava a dizer o texto da peça. E o texto é um monólogo, o texto tem que ser dito ininterruptamente, de uma maneira muito ligeira. Tem um vídeo que eu deixei aí nos destaques, que eu sugiro essa peça, tem uma gravação dela na internet em inglês. Dá para vocês terem uma ideia. Então ela saía de casa, dizendo o texto, e tomava o caminho até o estúdio, que ela ia a pé, o estúdio onde ela ensaiava.
Se no meio do caminho ela errasse, ela voltava até a porta da casa, abria, novamente fechava e novamente retomava o texto até chegar no estúdio. Imaginem isso. E ela dizia que ela se mantinha nesse estado de separação durante o dia todo, e quando ela ia para o teatro, ela se mantinha, procurava se manter nesse estado, e ao terminar, ela não conseguia ir jantar com os outros atores, ela precisava ir para casa, se meter na banheira e ficar ali rememorando tudo que tinha se passado com ela e nas ideias dela durante a performance, para que só no dia seguinte ela pudesse retomar a vida normal dela. Mas se tivesse outra apresentação, ela recomeçava o ritual pela manhã novamente, saindo de casa, dizendo o texto na rua, e se ela errasse, ela voltava e recomeçava tudo outra vez. E é muito interessante que tem uma outra atriz, a Marta Fesenfeld, que eu já falei dela, ela também tem vários estudos sobre Beckett, e que ela conta desse processo de ritualização no trabalho que ela fez de montagem da peça Dias Felizes, e que ela considera fundamental para a preparação do teatro beckettiano essa ideia de ritualizar os ensaios, de tornar as ações ritualizadas, que está presente na própria estrutura da peça, mas que os atores e as atrizes também podem se apropriar disso durante a sua preparação. Ah, muito bem, agora falta pouco para a gente chegar ao fim. Na próxima aula, eu termino de explicar sobre a última instância, técnica vocal, e falo sobre quais são os desdobramentos que deu a continuidade da pesquisa que eu cheguei no doutorado. Então, conto com vocês na próxima aula. Por favor, ativem as notificações, compartilhem, comentem, salvem os vídeos. Eu fico muito grato pelo apoio de vocês. Então, um beijo.